Bem, o Repórter Brasil começa agora uma série de entrevistas sobre corrupção. Vamos a São Paulo com o repórter Gustavo Minari. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Eu estou aqui com o Cláudio Abramo. Ele é diretor executivo da Transparência Brasil, uma organização fundada por indivíduos e entidades não governamentais que tem como foco o combate à corrupção. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Bom, Cláudio, primeira pergunta com relação à Operação Lava Jato, Petrobras, né? O que levou a tudo isso, esses casos, né, de corrupção, esses escândalos? Bom, as causas aí são múltiplas, né? Mas eu diria que a principal delas é o loteamento político que se faz na Petrobras e se faz no Estado brasileiro todo, né? No Estado, eu digo, no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais. O chefe do Executivo faz uma operação com os partidos políticos para obter, enfim, uma vida mansa no parlamento, que consiste em distribuir por eles cargos na administração, né? Então, no caso da Petrobras, você tem lá o sujeito que é do PT, o outro que é do PMDB, o não sei quem que é do PP. Bom, isso faz com que a empresa e aquelas diretorias que eles ocupam não funcionem em benefício da empresa, em benefício do país. Funcionem em benefício do partido político ao qual o sujeito pertence, né? Então, esse é o primeiro problema com a Petrobras. Não é um problema único da Petrobras, eu insisto, né? O Estado brasileiro é inteiro assim. Uhum. Em segundo lugar, você tem um conselho de administração que é inepto, né? Que não exerceu adequadamente o seu papel de planejamento estratégico da empresa, particularmente no que diz respeito a compras. Vários desses empresários que estão no conselho de administração da Petrobras são empresários do setor privado, no qual a política de compras é absolutamente fundamental. Ninguém quer pagar mais por nada, né? Então isso é muito importante. Você vê que o Conselho de Administração da Petrobras passou por isso aí batido, né? E finalmente você tem um mecanismo de licitação particular, né, ou enfim, especial na Petrobras, que é muito leniente, é muito permissivo, né? Há muitos anos que se sabe disso. Esse regulamento foi uma lei especial que só vale para a Petrobras. Foi promulgada em 1997, no primeiro governo FHC, e ela permite muita liberdade de decisão por parte dos agentes da Petrobras. E qual que seria a solução para isso, Cláudio? Bom, em primeiro lugar, algo que eu não sou analista político, tá bom? Então eu vou dar uns palpites que não levam em consideração conveniências de natureza política, as quais eu não compreendo. Agora, a presidente da República está agindo reativamente em relação a essa questão, ela reage. Ela diz que não sobrará pedra sobre pedra, mas por enquanto não moveu uma palha. Mas poderia, por exemplo, dizer o seguinte: senhores partidos políticos, aqui na Petrobras o senhor não vai ter negócio de loteamento. O senhor PMDB da Câmara, do Senado, o senhor Renan Calheiros, não sei o quê, o senhor não vai ter nenhum diretor aqui. Substituir a diretoria por gente que seja escolhida dentro da empresa por mérito. Concurso interno, com intervenção de gente de fora para governar o processo, sabe? Para trazer mais o quê? Mais integridade a uma diretoria que a perdeu, né? E, por fim, tomar a iniciativa de alterar o mecanismo de licitações da Petrobras, que, como eu disse, é muito permissivo. A questão da doação de campanha, né? A doação privada, na tua opinião, ela deveria acabar ou não? Não. Eu acho que em tese, é claro que a influência do capital sobre o processo eleitoral é prejudicial, tá? Sem dúvida. Idealmente, você não deveria ter essa influência. Só que a tentativa de proibi-la não deu certo em lugar nenhum. Por quê? Porque quando você proíbe o financiamento eleitoral, você não acaba com o interesse que existe das empresas em influenciar a política, nem acaba com o interesse dos políticos de suplantar os seus adversários. Então, uma consequência imediata de uma proibição que já se tentou recentemente na Itália e no México, né, que foi um desastre, é a migração das doações eleitorais do Caixa 1 para o Caixa 2. Então, a gente tem uma visibilidade que deixa de ter. Se houvesse um teto, ajudaria ou não? Isso é o que... Então, embora, já que não se pode alcançar o ideal, porque também se tem problemas de natureza eleitoral que traz a proibição do financiamento, se não se consegue o ideal, vamos tentar o factível. O que é o factível?
Na minha opinião, é estabelecer limites, um teto para acima do qual as empresas não possam doar. E um teto baixo, né? Então, nas eleições deste ano, né, a maior doadora, que é a JBS, está doando aí coisa como 300 milhões de reais. Né? Já não sabemos ainda, o último prazo é amanhã para a prestação de contas do segundo turno, não sabemos ainda. Mas ao longo dos últimos 13 anos, desde das eleições de 2002, as eleições de 2012, nas últimas 6 eleições, houve mais de 600 milhões de reais doados só por essas empresas aí que estão metidas no caso, enfim, Petrobras, né? Nem todas elas doaram muito dinheiro, né? Mas algumas doaram muito dinheiro. Nas eleições de 2014, as prestações de contas da segunda parcial mostravam já que 30 empresas, né, foram responsáveis por 50% das doações. Isso dá um poder de fogo absurdo para essas empresas, muito grande. Tem milhares de empresas doadoras e 30 correspondem a 50% de todos os financiamentos. Só para encerrar agora, isso não acontece agora, né, Cláudio? Não acontece agora, evidentemente que não, né? Isso vem de bastante tempo, né? Você tem um mecanismo, né, de permissividade nessas doações eleitorais que vem de muito tempo. Tá certo, então. Cláudio, muito obrigado por sua participação aqui. Catiúcia, Guilherme, voltamos com vocês aí em Brasília. Obrigado, Gustavo, e boa noite. E amanhã nós vamos conversar com o historiador Pedro Henrique Pedreira Campos, da Universidade Federal Fluminense. Ele vai falar das origens da corrupção no país desde a época do Brasil colônia.